Antes do homem chegar, nada naquela terra tinha valor. As árvores eram apenas árvores. Os rios eram apenas rios. As pedras eram apenas pedras. As couves eram apenas couves, até entrarem para a panela de caldo que alimentava a meia dúzia de famílias daquela aldeia pacata. Mas o homem é um bicho que quando olha, vê. E quando vê, imagina. Do ponto de vista mineiro, temos algumas potencialidades. Portugal tem sido um país em que tem tido sempre atividade mineira desde os tempos mais remotos. Os romanos foram os primeiros a explorar a mina de São Domingos. Os poucos vestígios arqueológicos que não foram destruídos na era industrial levam a supor que o fizeram aproximadamente durante 4 séculos, entre o ano 12 e 397 d.C. Temos aqui muito ouro, muito petróleo, a noção de terra bem enraizada no comum dos portugueses, que Portugal é muito rico, mas não somos um país tradicionalmente mineiro. A mina é uma coisa boa, é um tesouro, não é? Ou quase um tesouro. Essa ideia está incrivelmente afastada da realidade. Havia a ideia que a Europa não precisa de explorar recursos minerais. Será um utilizador, era essa a ideia que prevalecia, iria comprar realmente esses recursos noutros países e a transformação e o aproveitamento seria feita na Europa. Tal como Portugal, durante muito tempo, adotou em relação à problemática da exploração mineira uma atitude muito distante. Era mais barato ir buscá-lo à África, era mais barato trazer o minério da América Latina. Então, se é mais barato, porque é que nós nos vamos dar aqui o trabalho de perder tempo e dinheiro com prospecção ou com eventuais aproveitamento dos nossos recursos quando podemos ir buscar mais barato lá fora. A Northern Lion Gold, uma empresa canadiana, também está a fazer prospecção de ouro. Começou os trabalhos no final de 2007 no Cercal. Já recolheu amostras com uma média de 6 gramas de ouro por tonelada e neste momento está convencida que ganha uma corrida. E muito recentemente a Europa, no seu conjunto, decidiu olhar para a indústria extrativa de uma outra forma e Portugal, a reboque, decidiu também olhar para a indústria extrativa de uma forma mais consentânea com as necessidades do país. Muito recentemente foi aprovado o Plano Estratégico Nacional em relação aos recursos minerais e, fruto de alguns desenvolvimentos recentes, de algumas políticas recentes, Portugal começou a ser visto e observado como um país com algumas potencialidades mineiras. Neste momento temos 3 minas de minérios de metálicos a funcionar em Portugal, uma a Neves Corvo com grandes potencialidades, é a maior mina de cobre da Europa, a mina da Panasqueira, uma mina de wolfrâmio e a mina de Aljustrel, que tira partido dos sulfuretos polimetálicos. Era um homem alto, magro, usava chapéu branco, um bigode farfalhudo no meio e arrebitado nas pontas. Tinha olhos pequenos por trás dos óculos de aro que nunca tirava. Chamava-se Joseph. Era engenheiro químico. Possuía uma fábrica de ácido sulfúrico na grande cidade do norte e sonhava com o futuro. Chegou àquela aldeia em busca de matéria-prima para os seus sonhos e encontrou meia dúzia de famílias que viviam dos cultivos da terra e da dádiva dos animais. Um dia,
reuniu com os chefes de família em torno de um caldo de couves e disse: esta terra está cheia de riqueza. Portanto, quando se olha para uma carta geológica, tem-se desde logo uma primeira visão, um primeiro modelo sobre as potencialidades mineiras daquela região. E isso o que é que faz? Promove logo uma primeira seleção de áreas. Vamos para aqui, nós queremos isto, vamos para aqui. A prospeção começa por uma interpretação geológica, por um enquadramento geológico. Em fases posteriores, procura-se quantificar ou diminuir a incerteza que temos das suspeitas que métodos anteriores nos levantaram. A carta geológica é uma quantidade enorme de cores. Cada cor significa um tipo de rochas distinto. Com base no conhecimento deste código, olha-se por uma carta geológica e vê-se logo os grandes conjuntos de rochas que existem naquela região. Não! Aqui não há nada! Não há nada. 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 Então venham comigo. Vem vermelha, a terra está cheia de minério. Não! Eu nunca vi. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu por acaso... Ouro dos tolos. O quê? É um composto de metal e enxofre que serve para fazer muitas coisas, como ácido sulfúrico. Se por acaso nós decidirmos ajudar-te, se por acaso decidirmos a dizer que decidimos, se por acaso decidirmos, tu vais dar-nos trabalho? Mas olha, tens de nos pagar ao fim do mês. Claro que sim. Claro. Olha, agora. Está bem, nós vamos ajudar-te. Todos apertaram as mãos a Joseph, o estrangeiro, e foram de regresso às suas casas. Só fiquei aqui com uma dúvida. Qual é que foi? Até agora e as couves? Mas sei lá as couves. Agora a cultura é outra. E nós vamos ganhar dinheiro. A saída é prospecção sistemática, conduzida pelos Estados e também pelas entidades privadas. Porquê é que isto é importante? Porquê é que isto é estratégico? É estratégico se olharmos, por exemplo, para as enormíssimas necessidades materiais e energéticas das modernas sociedades humanas. Casas, nos metais para os transportes. Numa sociedade da informação, com telecomunicações, com informática, de onde é que vem? De onde é que vem isso? Vem de minas, explorações mineiras. A prospecção é conhecimento. E o conhecimento vale quanto maior é. Mais rico é um país, mais rico é todo o conhecimento que se tem sobre as potencialidades geológicas e, naturalmente, só se consegue conhecimento fazendo estudos e investindo nesse conhecimento. Ou seja, a prospecção, à escala de um país, não acaba nunca. Ganharam o seu salário e tiveram casa, um hospital, uma escola, estradas boas, alimentos e iluminação pública com lâmpadas elétricas.
três grandes minas que temos a funcionar são duas na faixa piritosa, nomeadamente no Alentejo, que é a mina da Somincor e da Almina, nomeadamente em Castro Verde e em Alustrel, e é esta aqui onde nos encontramos, que são as minas da Panasqueira. As minas alentejanas exploram neste momento cobre e têm também zinco. A mina da Panasqueira explora essencialmente tungstênio, wolframite e tem também cassitrite e algum cobre. A partir de agora é tudo igual. Não há dia nem noite, não há sol nem chuva, não há calor nem frio. A partir de agora é tudo igual. Entrei aqui às 6 da manhã, ando na remoção de minérios das frentes para uma chaminé, posteriormente vai ter a abritagem e, consequentemente, vai para a superfície para ser tratado nas lavarias. Portanto, até ao momento já limpei duas frentes, que estão prontas para outras tarefas e vou continuar, que ainda falta algum tempo para terminar o dia de trabalho. Nós estamos aqui então à entrada das minas da Panasqueira. Isto é a entrada dos Rebordões, neste momento é a entrada principal para a mina. Durante este período, durante este mais de um século, a nossa principal atividade, como eu já disse, foi minar filões de quartzo mineralizados em tungstênio, mas também noutros minerais, como sejam a cassitrite para o estanho e, nos últimos anos, em calcopirite para o cobre. Ao contrário de outros construtores que trabalham a pedra em busca do espaço, os mineiros escavam o espaço em busca da pedra. Inventam uma estrutura para o monte traçando vias internas norte-sul, este-oeste. E roem a terra em torno de pilares de secção quadrangular com 11 metros de lado. Dentro da mina, o silêncio é extremo e o ruído ensurdecedor das máquinas perfuradoras é entremeado pela cadência das gotas de água. Dos rebentamentos, as jumbos transportam a pedra. O material é limpo e carregado em vagonetas conduzidas por locomotivas que as levam até ao virador, onde no pescoço de cavalo as vagonetas rodam na grande torva que despeja o material sobre a correia que o leva até à lavaria.
No silêncio dos olhares cansados, os homens são soldados de uma nação desconhecida guerreando contra a escuridão. Ser mineiro, a gente até costuma dizer, ser mineiro não é para qualquer um. Tem que se ter vontade e tem que se ter alguma coragem também, não é? Porque aquilo também não é um trabalho com respeito por todos os outros trabalhos que existam, mas aquilo é um trabalho que exige alguma coragem, sim. Não é um trabalho que se consiga fazer sozinho. Tem que haver, as pessoas têm que ser solidárias entre si para se conseguir executar aquelas tarefas. E naquele tipo de trabalho que não é fácil, A antiga mina de São Domingos é um local singular, uma miragem. Outrora uma importante exploração mineira, encontra-se hoje abandonada. Foi a primeira localidade portuguesa com energia elétrica. Foi a primeira a ter uma linha férrea. Durante mais de um século, foram arrancados desta terra mais de 20 milhões de toneladas de pirites, a matéria que permitia a extração dos metais, alimentos de uma revolução industrial. Os carris da velha linha que permitia transportar o minério até ao Pomarão foram arrancados. E o que resta são fragmentos de edifícios e alguns lagos de água contaminada. A paisagem rochosa, quase desprovida de vegetação, faz lembrar um ambiente lunar. Sou Francisco Costa Vaz. Nasci em 1925 e vim trabalhar para as minas do Lousal em 49, se não estou em erro, e aqui fiquei até a mina fechar. Esta mina foi descoberta no final do século XIX e foi explorada ininterruptamente entre 1900 e 1988. E em 1988 a mina encerra. De início fui apontador, como todos, era um curso que tínhamos que tirar. João da Graça Luz, desenhador projetista.
e entrei a trabalhar aqui na empresa em 1950, com 15 anos. Trabalhei no total 38 anos nesta empresa. Eu fiz várias coisas. Fui o rapaz de poder as chapas ao pessoal que ia para o fundo. Estive no laboratório químico. Estive no escritório com um paquete e fui posto para os salários. E, por último, fui para a sala de desenhos, onde acabei com os 38 anos. Na recuperação de uma mina que fecha, que não se pretende que seja abandonada, há um aspecto muito importante que tem a ver com os impactos ambientais negativos. E esses têm que ser acautelados e têm que ser tratados com os conhecimentos técnicos necessários e com as soluções mais adequadas. De uma maneira geral, a prática corrente e mais comum no encerramento de uma mina é efetivamente deixar o menor número de marcas no terreno. E, portanto, o que normalmente se faz é o desmantelamento das infraestruturas, é o confinamento dos impactos e impermeabilização de toda a produção de fluidos e de aglomerados que possam produzir impactos negativos e, posteriormente, depois dessa impermeabilização, o recobrimento por terra vegetal e replantação de espécies vegetais locais e a natureza depois encarregar-se-á do futuro desse espaço. No Lousal, essa não foi a estratégia. Os responsáveis pelo projeto Lousal dialogaram com a empresa no sentido de que aqui não fosse feito um encerramento tradicional e uma recuperação ambiental tradicional, mas que fosse preservada a memória do espaço, ou seja, que fossem deixadas aqui as estruturas para que servissem não só à visitação, mas também para se poder explicar e para que as populações e os visitantes percebessem a evolução do conhecimento científico e da tecnologia que está por trás de uma operação mineira. Estamos numa mina que teve 88 anos de operação ininterrupta e, portanto, as coisas sofreram evoluções e essa evolução está registada neste legado que ficou. O maior desafio em minas como a de Lousal, que são minas de sulfuretos maciços, que têm muito em ferro e em enxofre, é conter as águas ácidas que são naturalmente produzidas por este tipo de jazigos minerais. E um processo de recuperação por um conjunto de lagoas com plantas que são hiperacumuladoras de metais, para que fosse o processo o mais natural possível na regeneração das águas. Em minas de sulfuretos maciços, a produção de águas ácidas é sempre um problema muito grande e muito importante de se resolver. Os visitantes, quando chegam ao Lousal, deparam-se com uma área de exploração que não é exatamente uma área de exploração mineira como pode parecer à primeira vista. Ou seja, não foram retirados minérios daquele buraco que se vê quando se chega ao Lousal. Dali foram retiradas rochas que serviram para lançar para dentro da mina, porque toda a exploração era subterrânea e essas rochas eram utilizadas para preencher os vazios deixados pelos minérios que foram extraídos. Esse espaço, que hoje nós chamamos, e que o termo técnico é corta, é o espaço onde supostamente está confinada todas as águas ácidas que são produzidas no Lousal. Para além de preservar a memória do local, permitiu criar também um espaço de aprendizagem e de educação para a preservação do meio ambiente e de educação ambiental. Aquelas águas vermelhas que nós conseguimos ver quando olhamos para aquele espaço que foi a antiga exploração a céu aberto, estamos a ver situações que são muito didáticas para as pessoas perceberem. Este projeto Lousal, os dois parceiros envolvidos
na recuperação, na redinamização deste espaço, tinham interesses complementares. A melhoria das condições de vida das populações, por um lado, o tornar o local um local atrativo para turistas e para potenciais compradores de espaços no Lousal, usou como agente aglutinador a ciência, mas a ciência não isoladamente, a ciência integrando património, integrando memória de uma sociedade, memória de um povo e, simultaneamente, memória de uma indústria, de um tipo de atividade que está sempre no imaginário das pessoas. Todos nós dependemos das minas e dos recursos que são extraídos das minas e todos nós temos sempre curiosidade de perceber como é que esses recursos são obtidos e qual foi a evolução do conhecimento e da tecnologia ao longo do tempo para conseguirmos tirar esses recursos com mais valias. E isso está tudo aqui no Lousal. E penso que o aspecto inovador deste projeto é precisamente a capacidade de integrar a ciência com a memória, com o património, envolvendo agentes. Nessa altura trabalhavam 1000 e tal pessoas. 1000 e tal? Sim, 1000 e tal pessoas. Isso com exterior, interior e tal, todo o pessoal inscrito aqui na mina, éramos 1000 e tal pessoas. A vida dos mineiros era dura, pois bastava andar subterrados, não é? Isso era uma coisa dolorosa. Eu só lá fui uma vez e disse assim, bom, para aqui não me chama, que eu não gosto disto. Tive medo mesmo. A uma certa altura estavam a movimentar caixas de explosivos lá de baixo, cá para cima. Vinha aquilo, isto rebenta aqui, a gente vai todos a hora. Porque quando estava no armazém, evidentemente tinha também a guarda do polvarinho, era eu, pedia para pôr lá a pólvora, as cápsulas e aquela coisa toda, aquilo era também um bocadinho chato. Mas enfim, um dia que estava aqui um empregado, que era aquele que de uma maneira levantava essas coisas e estava ali a contar aquilo, bateu com aquilo no chão, uma explosão, que isso tudo foi toda a hora, não ficou aí nada em cima. Nessa altura havia telhas e tudo. Morreu duas ou três pessoas, já não ficou todo despedaçado, tem que haver 5000 cápsulas que rebentaram ao mesmo tempo, que foi uma coisa louca. O mineiro sempre deu produto à nossa nação, arrancando os minerais debaixo do frio chão. Aljos, Trelelo, Satela, Rica, Vila Alentejana, esta